Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopycast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre um tema super interessante: o que é a acupuntura veterinária. Olá, Mariana, seja muito bem-vinda ao canal do Snoopycast. Eu gostaria muito de te agradecer essa participação aqui na data de Eu que hoje. agradeço. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como você chegou a essa profissão de veterinária e especialista em acupuntura. Vamos lá. Desde pequenininho eu sempre soube que eu queria ser veterinária. Sempre tive bicho em casa, cachorro, gato, meus pais gostam muito. E teve um cachorrinho meu, um pastor alemão, que ficou doentinho. E ninguém conseguia cuidar dele, porque todo mundo tinha aflição, tudo, tinha medo de mexer e tal. E eu já, desde pequenininha, falei, não, deixa que eu cuido. Eu fazia curativa, limpava, dava remédio, tudo era eu. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. E vira e mexe, eu sumia de casa, minha mãe ia ver. Eu tava dentro da casinha do cachorro, lá deitado com ele. Era um pastor alemão enorme e eu de conchinha com ele dentro da casinha. Aí fui prestar veterinária, né? Já sabia desde pequena que eu queria ser, nunca me arrependi, amo o que eu faço, graças a Deus. E quando eu tava com 21 anos, eu sofri um acidente de carro. E aí eu fiquei bem ruim da coluna e, por incrível que pareça, foi aí que mudou toda a minha vida, porque tive que fazer, né? Fisioterapia e acupuntura em mim. E aí eu me apaixonei por esse mundo, comecei a pesquisar sobre. Comecei a ir para a parte de fisioterapia, depois para a parte de acupuntura. A parte de acupuntura hoje é minha paixão, né? Fiz algumas pós-graduações na área e hoje só atendo essa parte de reabilitação. Gente, olha, a moça aqui é especialista, super estudada. Fica com a gente aqui que vocês vão ver. Olha que assunto top, hein? Mas me fale, o que é exatamente a veterinária e essa especialização? Como que ela funciona? Então, vou tentar explicar de um jeito bem simples, né? Uhum. O pessoal às vezes não entendem. Às vezes acham que é só colocar umas agulhinhas ali. Na verdade, a acupuntura, ela abrange toda uma medicina por trás, né? A mais conhecida é a medicina tradicional chinesa, que é onde se baseia tudo, que é a colocação de microagulhas em pontos que a gente chama de meridianos. E esses meridianos vão tratar a causa que a gente procura aí, né? Então, basicamente é isso. Aí às vezes me perguntam, mas tem remedinho na agulha, alguma coisa assim? Não, é uma agulhinha mesmo. Ela pode ser de prata, de metal, de aço, né? Inoxidável, tudo. E a gente coloca em pontos estratégicos para poder ajudar a tratar ali a queixa principal do animal ou da pessoa, né? Como funciona exatamente? Eu quero contratar você para fazer esse tratamento no Snoopy. Como é que funciona? Eu ligo para você, eu observo quais são os comportamentos dele. A primeira coisa é sempre o tutor. O tutor é nosso melhor amigo, na verdade, assim. Sem vocês, a gente, metade do caminho... Ele não fala, né? Eles não falam, então a gente precisa muito do feedback de vocês. Por isso que a gente sempre fala, nunca mintam pro veterinário, porque a gente depende muito do que vocês falarem. Então assim, mesmo se ele comer uma besteirinha aqui, a gente precisa saber se aquele vômito dele, ou aquela diarreia, alguma coisa assim, tá relacionada com o que ele comeu, que pode ser uma pizza, um hambúrguer, um nuggets, alguma coisa assim que às vezes vocês deram. Coisa rápida, ou pode ser alguma outra coisa de uma infecção, ou uma inflamação, alguma coisa assim. Então, a gente precisa que vocês observem o animalzinho de vocês, né, o pet de vocês. E aí, normalmente, vocês vão falar pro clínico, tá mancando, ou tá com uma diarreia recorrente, e tá bebendo muita água, que pode ser uma diabetes, tá com problema na tireoide, problema na pele e tudo. E aí, dependendo do que o clínico observar, ele encaminha pra gente. Então, é sempre um encaminhamento. Então, a gente precisa da clínica junto ali pra gente trabalhar em equipe. Eu sempre trabalho em equipe. Muitas vezes com ortopedista, neurologista, dermatologista, hematologista, que a gente vai agrupando todos os tratamentos juntos. Então, você vai perceber alguma coisinha diferente no seu pet, vai falar com o clínico e o clínico normalmente encaminha. Muita gente, às vezes, acaba vindo sem o clínico. O meu vizinho falou que fez e foi ótimo.
e uma amiga na rua fez. Muita gente às vezes está num hospital veterinário e fala, a moça que estava do meu lado conversou comigo, falou que você fez no bichinho dela e foi ótimo. Então, a gente acaba às vezes vindo por outras maneiras também. E tudo bem? Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Você é veterinária? Sim, minha base é veterinária, mas assim, a parte de clínica eu não atendo. Então, eu sempre peço para ter um clínico junto, que acompanhe. Até pra gente ter um feedback. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que às vezes, vai fazer uma cirurgia de coluna. Eu preciso ter o feedback do clínico, do ortopedista, para poder saber o que eu posso mexer, o que eu não posso mexer, como foi a cirurgia. Então, é bom ter esses encaminhamentos dos especialistas também e do clínico para a gente fazer um tratamento mais certeiro. Trabalhar em equipe é que nem na medicina humana, a gente trabalha em equipe. Então, às vezes, só aquele especialista ele vai te dar uma ajuda, mas talvez não seja uma coisa tão específica. Quando tem todo mundo ali junto, acaba sendo uma coisa melhor. Muito interessante. E aí eu te liguei. E aí eu contei os problemas que tem o meu Snoopy. Uhum. E aí, como é que funciona? Você vai fazer uma anamnese? Faço. Eu sempre faço primeiro uma consulta. E já nessa consulta, normalmente, eu faço alguma sessão. Que muito me chamam para dor, né? O que mais me chamam. Então, eu sempre tento sair da casa do proprietário com o animal pelo menos um pouquinho relaxado, dando um conforto para ele. Então, eu vou na sua casa ou na clínica, no hospital. Pode ser feito em qualquer lugar, até em casa. Em qualquer lugar, pode ser feito em casa. A maioria dos meus pacientes, hoje em dia, é domicílio. Então, acaba sendo mais confortável para o animal e para o proprietário também, né? Aham. Tutor. Então, eu chego lá e eu faço uma anamnese completa. Eu olho todos os exames de tudo. Exame de sangue, exame de raio-x, ultrassom, todos os exames que tiverem. Encaminhamento, se tiver, porque às vezes o clínico faz um encaminhamento escrito. Eu olho o animal em si, eu já vou encostando nele, eu vejo o comportamento dele. Então, a primeira consulta eu sempre falo que é a que demora mais. A gente não tem um tempo exato, assim. Costuma demorar em torno de 1 hora. Mas tem animais, às vezes gatos, por exemplo, demora um pouco mais, você tem que ir no tempo deles. Então, a gente vai na primeira consulta ali vendo o comportamento do animal, vendo se ele demonstra alguma coisa diferente que às vezes o proprietário não percebeu. E aí, no final da consulta, a gente faz uma sessão e fala mais ou menos como vai ser o tratamento. E depende muito também, né, da queixa principal do animal. E aí você, nessa investigação, se no caso o pet tiver vários problemas, você já faz o tratamento como um todo, né? Exatamente. A acupuntura, a gente fala muito isso. Vem às vezes uma queixa de uma dor no joelho. Por isso que eu gosto de ver todos os exames. E todas as vezes eu sempre falo para o proprietário, olha, se ele teve um vômito, uma diarreia, uma tosse diferente nesses dias, eu gostaria de saber. Porque a gente consegue tratar, a gente trata o animal como um todo. A gente faz o principal, né, a queixa principal, mas a gente também trata o animal como um todo. Com certeza tem muita gente que não sabe, né? A gente conhece o tratamento, mas nós falamos sempre essa questão para humanos. Sim. E para o pet, quando surgiu? Então, na verdade, assim, no Brasil demorou um pouco para surgir. Mas na cultura medicina chinesa tradicional, eles falam que tem milhares de anos. Tem os primeiros animais que começaram a ser tratados foram os cavalos, né, por conta da guerra. Então tem escritos das pessoas. Quando começou com as pessoas, os animais também eram tratados da mesma maneira, juntos. Então começou há milhares de anos. Já isso, né, no Oriente. No Ocidente começou em 1980, mais ou menos. Demorou bastante para chegar pra gente. No Brasil chegou já em 1990, começou a tomar mais forma. Antes disso era bem desconhecido assim. Agora já tá se espalhando mais, graças a Deus, porque é uma área muito legal, que vale muito a pena. E afinal de contas, para quem tem o seu bichinho, quer que seu bichinho fique saudável, fique bem, sem dor, qualidade de vida. Não é? Sim. A diferença entre esse tratamento para o pet e para o humano, existem algumas particularidades, alguns diferenciais? Olha, a única particularidade que eu vejo, porque 4 das minhas pós-graduações também são em humanos, né? Então eu também posso atender humano. A única coisa que eu vejo é o psicológico. Porque quando eu vou pôr agulha no cachorro, o cachorro tá aqui, ó.
pus agulha, tudo. Quando eu vou pôr no humano, ele já tá aqui, ó. Ai, meu Deus, vai doer, vai doer, vai doer. Mas eu nem pus agulha, é só meu dedo, aí a pessoa já tá aqui, ó. Ai, nossa senhora, vai doer, meu Deus do céu. Não, esse ponto tá doendo muito. E o cachorro tá aqui, ó. Tá até roncando, igual o Snoopy aqui agora. Exatamente. Então tem um pontinho ou outro que dói mais, às vezes é um ponto que a gente fala que tá com acúmulo de energia e tal. Então a gente põe a agulhinha, às vezes o bicho faz assim, olha, assusta, né? Mas normalmente é muito mais tranquilo. Os pontos são os mesmos. A única coisa é, a gente tem que saber a anatomia do animal. Então assim, tem uma lei hoje no Brasil que acupunturistas humanos não podem atender animais, mas acupunturistas veterinários podem atender os animais e os humanos. Então, porque a gente conhece a anatomia, né, de todos os animais e dos humanos. Os humanos não conhecem dos animais. A gente estudou isso na faculdade de veterinária, né, de anatomia. Então, a gente pode atender todo mundo tranquilamente. E os pontos são os mesmos. Muda, lógico, né, realmente a anatomia ali, mas que a gente sabe, né. Então... E dependendo também do que vai se tratar, né? Sim, sim. E humano eu ainda acho um pouco mais fácil, né, porque a gente fala. Ai, dói aqui, dói ali, tô sentindo isso, tô sentindo um enjoo, uma náusea, tô sentindo dor no joelho, ai, minha cabeça tá doendo, aonde tá doendo? Ai, no lábio frontal, mais occipital, tá. Eu não falo. A gente não fala, a gente vai pelo que o tutor fala ou pelo que a gente vai observando. Então, às vezes a gente palpa ali, sente alguma protuberância, sente calor. Uma das coisas que as pessoas não costumam falar região onde tem dor, normalmente a gente sente muito calor. Então, às vezes a gente vê um acupunturista passando a mão assim, né? E acha que só tá fazendo um carinho no cachorro. Tipo, cheguei, tô sentada lá fazendo um carinho assim. E às vezes não é um carinho, a gente já tá percebendo se tem lugares com mais calor que podem indicar inflamação, alguma dor ali, alguma coisa que tá incomodando. Então isso é muito legal também. Chegamos aqui ao final do primeiro episódio. Mariana Botelho. Gente, olha, teremos mais 5 episódios sensacionais igual esse aqui. Mariana, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado por essa participação, tá? E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Este foi mais um episódio sensacional do Snoopycast. Falamos sobre o que é a acupuntura veterinária. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.